Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está aqui assistindo. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, estou na paz. E hoje eu vim trazer para vocês um vídeo aqui muito bom, que são os erros que me fizeram perder tempo nos estudos para concurso público. E são erros assim que eu vejo que é um padrão entre os concurseiros iniciantes, e se eu pudesse voltar no tempo e corrigir esses erros, ia me ajudar muito, eu ia progredir de uma forma muito mais rápida do que como foi a minha trajetória. E para me ajudar nesses pontos que eu trouxe aqui para vocês, estou aqui com meu grande amigo Guilherme Volts, do canal Volts Concursos, e ele está aqui hoje. Se apresente aí, meu amigo, conte mais sobre sua história, sobre o seu canal, para a galera te conhecer. Obrigado, Rodrigo. Pô, uma honra estar aqui. O canal de você é muito legal, sempre acompanho ali alguns vídeos. E meu canal é o Volts Concursos, eu falo normalmente da Polícia Civil, das polícias federais, né, da PRF, da PF, né, eu sou ex-PRF também. E erro a gente tem muito, né? Eu vou ter a honra de compartilhar vários erros que eu tive na minha caminhada e também que eu vejo aí os alunos que eu acompanhei, que acompanho, fazendo também, para que você também não os cometa. Beleza? Obrigado mesmo pela oportunidade de estar batendo papo sobre o concurso. Para a gente começar aqui os erros, né, que eu vejo aí principalmente nos concurseiros iniciantes, é você começar os seus estudos sem um planejamento e sem ter uma organização. E aí, vô, o que você tem a dizer aí sobre esse primeiro ponto, cara? Eu acho que cada vez isso está mais relevante, Rodrigo, porque assim, hoje um concurso público, e a gente estava até discutindo aí num vídeo semana passada, assim, Polícia Civil do Paraná saiu, sei lá, de 8, 7, 6 matérias no passado para 14, 13 matérias, acho que são 13 matérias. Se o cara não tem uma organização, o cara se perde. 13 matérias para você estudar, você tem que entender o peso de cada matéria, o edital de cada matéria. Então, se o cara não tem uma organização muito legal hoje em dia, ele se perde no estudo. Ele não consegue vencer todo esse conteúdo, ele não consegue dar atenção devida para cada conteúdo. Então, assim, eu acho que a organização é algo assim essencial hoje para o concurseiro. É diferente de estudar para faculdade, para o ensino médio, né? Que você tinha lá uma materiazinha ali, umas Estuda 20 de páginas véspera. de véspera, dava para estudar de véspera tal. Então, assim, você tinha que ter, assim, você tinha um mínimo de matéria, né? Hoje, assim, a matéria, às vezes, que você tem ali em 2 bimestres de faculdade, cara, você tem ali 4 tópicos ali no teu concurso. Então, é uma quantidade imensa de conteúdo que vai exigir de você uma organização que você talvez nunca tenha tido na tua vida. Essa é a grande realidade do, Com do certeza. concurso público, assim. Então, começar estudando de qualquer jeito, sem planejamento, é complicado, assim. O cara já tá dando o primeiro passo para o fracasso, infelizmente. Inclusive a questão da organização. O concurseiro, quando inicia, ele quer pegar ali o edital e estudar ali conforme o edital, o que ele quer estudar. Ele não tem um cronograma, não faz um ciclo de estudos, que é muito importante. Muitas vezes aí você pode até comprar um curso online que eles disponibilizam, né? Cronograma, ciclo de estudos, só que muitas vezes não condiz com a sua realidade. Então, cada pessoa ela é única e tem que ser tratada de uma forma individual. Então você tem que se planejar. O que é que eu vou estudar amanhã? O que é que eu vou estudar esse mês, essa semana? E criar um cronograma, criar um ciclo. Porque o estudo para concurso é isso, cara. É uma coisa repetitiva. Você sempre faz o tempo todo praticando, 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 até ficar bom e ser aprovado. A gente já entra no segundo ponto, fazer questões. Fazer questões, os concurseiros iniciantes, cara, eles negligenciam a questão de fazer as questões para o concurso público. E para você ser aprovado, você tem que fazer questões. Não adianta, não existe um concurseiro que passa apenas estudando a teoria. As questões, elas servem justamente para testar se você sabe o conteúdo. E principalmente para você entender a banca do seu certame. Né? Você vai fazer um concurso aí da PF, Polícia Civil, a banca é CESP, tem que fazer as questões CESP,
fazer certo e errado, entender como funciona. Inclusive aí com diversas outras bancas, isso vai servir para todos os concursos que você for fazer. E a gente tem que lembrar também que fazer questões tem esse lado avaliativo, que o Rodrigo muito bem colocou, mas tem um lado de método de estudo. A ciência é muito clara no sentido que o melhor método de estudo é fazer questões. Eu agora até estava, agora de manhã, eu estudo com meu filho, né? Eu tenho um filho, meu filho tá na terceira série. E é impressionante como a escola não aprendeu isso ainda. Você tem lá um monte de conteúdo, ele já faz todas as questões, então não tem nenhuma questão mais para ele fazer. Daí o que eu estudo? Estudo com o Anki com ele. Para ele, eu crio o Anki, eu tenho um Anki aqui de ciências, foi a prova que deve estar acontecendo agora. Cara, tenho 34 questões no Anki para ele repetir as questões. Então tem lá o que é fotossíntese. Daí eu vou lá, pergunto para ele, e ele fica me repetindo e até ele acertar. Então, assim, o estudo por questões é a melhor técnica de estudo. A ciência é muito clara nesse sentido que eles chamam de estudo ativo. Então, você fazer questão, você está avaliando, conhecendo a banca e usando a melhor técnica de estudo, que é muito melhor do que você ficar só lendo, relendo. Vai ter muito mais eficiência para o seu estudo. Isso quase todo mundo erra. No começo, principalmente, porque no começo a pessoa acha que, nossa, preciso vencer o edital, vamos ler tudo isso e eu vou dizer que eu venci o edital. Não, você não venceu o edital, você estudou muito mal. Exato, porque, inclusive, você falou aí, né, fazer as questões é um estudo ativo. Você não tem que fazer as questões só por fazer, não é, você não tem que fazer as questões visando a quantidade, mas sim a qualidade. Você também não pode fazer pouquíssimas questões, tipo 5 questões, 10 questões. Claro que depende do seu dia, né? Mas a sua meta nunca deve ser fazer poucas questões, sim fazer muitas questões com qualidade. Então, não busque você olhar lá para o seu quadro e ver, nossa, eu fiz 300 questões hoje. Mas o que você aprendeu com elas? Sabe? As questões é uma excelente ferramenta e método de estudo que faz você evoluir. Então, você tem que tratar isso visando a qualidade dos seus estudos. Que foi a questão dos concurseiros iniciantes acharem que estão estudando só quando estão comprando o curso, sabe? Às vezes o cara completa um curso, aí ele, pô, completei esse curso aqui, e agora tenho que comprar outro. Às vezes o cara já sabe o que vai ser tratado ali, mas ele sempre tem que ter alguém ali, ele sempre tem que ter algo para fazer. Sendo que o concurso público, o estudo, é algo repetitivo e maçante. Você sempre faz ali, ó, teoria, questões, revisão, e repete, e repete, e repete. Então, não necessariamente você tem que estar 100% comprando cursos o tempo todo. Você não tem que ter essa dependência, sabe? Eu acho que esse erro, ele aconteceu para mim no concurso da PRF. Porque ele nasce de uma insegurança do concurseiro. Que é aquela insegurança de falar, não, eu preciso ter alguém sempre falando o que eu tenho que fazer. O cara não confia muito no próprio taco, e daí ele fala, cara, então assim, eu me lembro, assim, tem uma, fotograficamente na minha cabeça, assim, eu sentado num curso, assim, olhando a aula da 8.112 pela nona vez, e falando, putz, isso eu já sei. Daí, assim, o certo era eu estar em casa, abrindo a 8.112, né, que é uma lei que cai muito em concurso da área federal, e eu mesmo indo nos pontos que eu já não tinha domínio, os pontos que eu estava mais fraco, fazendo questão, tentando entender ali, mapear, mas não, eu estava lá numa aula porque eu achava que um professor ia me salvar, ia me mostrar o caminho, quando eu, na verdade, podia estar caminhando por conta própria. Eu acho que esse é o grande ponto, assim, de quem fica sempre apoiado em novo curso, em novas aulas, sabe? Pega muito isso para quem está começando. Isso é verdade. Nesses pontos, a galera acaba se comparando demais, sabe? Ah, porque a pessoa está com tal curso, a pessoa estuda tantas horas por dia, aquela pessoa ali ela faz tantas questões e eu não consigo fazer isso que ela está fazendo. Eu não consigo adquirir esse curso caro que essa pessoa tem. Eu não tenho tempo na minha agenda para estudar essa quantidade de horas que essa pessoa estuda. Não consigo fazer tantas questões. E você acaba perdendo energia olhando para a caminhada dos outros, olhando para a trajetória dos outros
e esquece da sua, cara. Porque cada pessoa tem a sua trajetória. O concurso público é isso, é uma jornada em que você tem que fazer aquilo, o que tem que ser feito diariamente. É uma coisa chata, é uma coisa repetitiva, mas que faz você alcançar o seu objetivo. É como se fosse uma prova ali de resistência mesmo. Então, eu sempre falo isso para a galera que vem me perguntar sobre os estudos, principalmente lá no meu canal. Eu já fiz até um vídeo sobre isso, que eu julgo ser o pior inimigo do concurseiro é a questão da comparação e não olhar para a sua própria vida, para a sua própria jornada. Cada pessoa ela tem uma realidade diferente. Então, você tem que fazer o que tem que ser feito. Fazer o feijão com arroz bem feito, você vai conseguir sim ser aprovado. Perfeito. Eu acho que tem uma sanha do concurseiro, e eu vejo isso muito em live. Então você faz live, faço live muitas vezes com aprovado, né, vídeo. Cara, você vai na live, tem um cara. E aí, qual curso que ele fez? Qual curso que ele fez? O que que ele. Assim, o cara tá desesperado por copiar. E beleza, às vezes eu acho interessante mesmo, mas às vezes eu faço live com um cara que ele reprovou tantas vezes, e o cara ainda fica, não, qual curso que ele fez? Tipo, ele quer copiar o outro como se existisse só um caminho para aprovação no Sim, concurso. Só aquele curso, isso. só aquele método, só estudando daquele jeito. Então, assim, tem uma sanha de querer ficar se comparando e ficar querendo copiar o outro sem nenhuma reflexão sobre o que a pessoa está fazendo efetivamente, sabe? Pega Exato. muito. E eu falo isso, né? Rapaziada, curso, cursinho, tanto faz. Não aprova ninguém. O que aprova é o que você faz quando. O que você faz com o curso que você tem, o que você faz nos bastidores. É o seu dia a dia, é a sua rotina. É o que faz você ser aprovado. E isso entra em outra área, que é a questão do concurseiro que está sempre ali atento ao mundo dos concursos e o que ele mais quer é passar em um concurso público para conseguir a sua estabilidade. Então, não importa qual concurso ele passar, ele só quer passar em algum. Então, ele atira para todos os lados e o que vier para ele é lucro. Ah, uma hora eu quero PRF, outra hora eu quero ser juiz, outra hora eu quero ser oficial de justiça, outra hora eu quero trabalhar no Banco do Brasil. Não importa, eu faço todos os concursos e no fim ele acaba não passando em nenhum, porque ele nunca vai ficar bom nos assuntos pertinentes àquela área do concurso. Porque existe, né, carreiras jurídicas, carreiras policiais, em que cada uma dessas carreiras cobram pontos em comum, em que a pessoa tem que dominar e ficar bom naquelas matérias base. Isso daí é o que eu chamo de concurseiro metralhadora. Aquele cara que tá tirando para tudo que é lado, sabe? Então assim, o concurseiro, ele é um desesperado, né? Ele é um cara que ele quer mudar de vida, ele tá nessa ânsia e ele acredita que o cargo público ali vai ser. Mas nesse desespero, né, muitos cursos começam a vender. Cara, o concurso da vez é a PRF. Não, o concurso da vez agora é o INSS, o concurso da vez é tal. E muita gente compra isso. Fala, não, não, pô. Esquece, cara, que assim, eu já caí nesse erro, né? Falo com propriedade porque eu caí nesse erro. Quando eu comecei a estudar para concurso, abriu o TRT assim, mas, cara, teve TRT que chamou 1.000 técnicos. 1.000 técnicos para TRT é um negócio assim impossível, assim. E daí eu comecei a fazer TRT com minha esposa, né? Minha esposa, assim, é da área trabalhista. Fiz TRT, cara, fiz aqui, fiz em vários lugares e tal. Daí daqui a pouco eu tava fazendo MPF, daqui a pouco eu tava fazendo, cara, toda hora fazendo. E daí você chega, né? E quem é concurseiro sabe do que eu vou falar agora. Chega no Ibis, né? Que é o hotel mais barato que tem, todo mundo conhece. Tá cheio de concurseiro TRT. O cara é especialista naquilo. E, cara, você vai perder para esse sujeito. Porque ele é especialista. Ele já fez 5 TRTs. Por mais que ele estude meia boca, ele já tem uma experiência na área. E daí, todo concurso, você sempre perde para o especialista. Se você não vira um, você vai perder para esses especialistas, né? Então, é uma reflexão que a gente tem que ter, né? Você tem que escolher uma área. Não precisa ser necessariamente, não, eu vou fazer... Mas a área policial, por exemplo, tem muitos concursos parecidos. A área, sei lá, de TRT é outro, TRE... E você tem que pegar concursos que são semelhantes entre si para você não estar
sempre na fila, né? De estar aprendendo tudo pela primeira vez, né? É isso, rapaziada. Esse aqui foram os principais erros que nós separamos para trazer para vocês. E a gente usa isso, né, como uma lição de vida que nós passamos na nossa trajetória, na nossa jornada. E que se a gente pudesse voltar no tempo, a gente com certeza ia deixar isso de lado e ia com certeza aumentar a velocidade da nossa aprovação. E a gente faz esses vídeos justamente para alertar vocês, alertar os jovens concurseiros aí do Brasil que estão almejando alcançar a sua estabilidade em um cargo público. Pense sempre na qualidade dos seus estudos, não se compare com os outros, lembre que a jornada é sua e que se você fizer o que tem que ser feito diariamente com constância, você vai conseguir. E aqui, né, eu trouxe o meu grande amigo, Volts, ele me ajudou aqui nesse vídeo, e ele vai dar aqui as suas considerações finais para a gente finalizar. Pessoal, tem dois tipos de concurseiro. Tem o cara que aprende com o próprio erro, que é você comete aquele erro e fala, putz, cara, não vou fazer mais isso no próximo. E tem um concurseiro melhor, que aprende com o erro dos outros. Fala assim, puxa, eu realmente não vou seguir esse caminho, né? Então, seja esse segundo concurseiro, né? Porque você realmente vai chegar muito à frente dos outros concurseiros, né? Que só aprende com o próprio erro. Então, muita gente cai nesses erros, é sério. A gente estava conversando aqui nos bastidores, muita gente faz as mesmas coisas, negligencia exercício, começa a fazer concurso nada a ver, porque a mãe... Cara, foca nisso daqui, nessas dicas, que você vai chegar na frente. E obrigado, Rodrigo, é um prazer estar aqui no teu canal e bora estudar também. Não esquece de deixar seu like, comentário e de hypar o vídeo. Valeu? Fui! Fui, valeu!